encontro lá em livro de Daniel, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Eu vou fazer essa ministração em dois momentos, tá bom? Vocês vão entender por quê. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, meus irmãos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui em Nárnia, né, para eu poder ler. Aqui, peraí, só um instante. Só um instante que eu vou abrir ela aqui, que eu tenho que apertar para falar aqui, peraí. Oh, glória! Recebe essa palavra aí, Francis, em nome de Jesus, querido. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Eu vou fazer em dois momentos, tá bom? Assim diz a poderosa, linda, abençoada, cheirosa, alimentadora palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na praça lá, né, do local, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz. Em outras traduções vai se dizer que eram os arautos. E ordena-se a voz: ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Amém. Amantíssimos e queridos irmãos, antes de começar a falar desta mensagem, eu quero voltar um pouquinho na palavra, antes, para a gente entender o que aconteceu aqui neste momento. Nabucodonosor era um rei tirano, um conquistador do Oriente, e ele conquistou diversos reinados e territórios daquela época, inclusive o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. O povo de Israel, nós sabemos que era um povo bastante murmurador, e Deus permitiu que o Nabucodonosor fizesse cativo os israelitas. E quando Nabucodonosor foi até Israel, ele saqueou a cidade, pegou o rei, né, dominou e fez todo o povo cativo. Que nós sabemos que nas guerras do passado, quando você automaticamente ou mata ou captura o rei, a guerra acaba. Não foi diferente aqui. Só que o Nabucodonosor, por ser um rei tirano, ele também era um rei muito inteligente, porque ele não dizimava todo o exército, não dizimava toda a população. Quando assim ele fazia e dominava, ele levava eles como cativo, para fortalecer mais ainda o seu reinado. E nessa determinada situação aqui, em Israel, depois dele saquear a cidade, ele também vai tomar alguns utensílios da casa do Senhor, de ouro, e leva também para o seu templo, dos seus deuses pagãos. E nós vamos ver Nabucodonosor também dando ordem para Aspenaz, que era uma espécie de eunuco, era um eunuco, o principal dos eunucos, para escolher alguns jovens dentre a cidade, porém não era qualquer tipo de jovem, eram jovens com sangue real, eram jovens da nobreza. Por que ele fazia isso?
para que esses futuros jovens, por que eles eram nobres? Porque aqueles, quando nobres, eles saberiam ter o entendimento e o tratariam o rei como tal. E Aspenaz, ele separa 4 jovens, que nós vamos ver. Ele separa Daniel, que mais tarde vai se chamar Beltesazar, Ananias, que mais tarde se chamará Sadraque, Misael, mais tarde Mesaque, e Azarias, mais tarde Abednego. E o rei Nabucodonosor ainda dá uma ordem, que esses jovens, eles iriam ser cativos também, porém, seriam uma espécie de escravos, vamos dizer assim, mais tranquilo, não seria submisso a serviço pesado. Esses jovens seriam separados com os outros jovens que lá já se encontravam para aprender a cultura dos caldeus e do Ur, dos seus deuses, das finanças do negócio do reinado, para no futuro tratar o rei Nabucodonosor com excelência. Então o rei dá uma ordem para Aspenaz, que aqueles jovens eles iriam fazer parte, eles iriam se alimentar do banquete do rei e do vinho do rei. Ou seja, tudo que o rei comesse, tudo que o rei bebesse, aqueles jovens também fariam jus. Ou seja, aqueles jovens, além de serem cativos, serem escravizados, porém teriam uma vida de mordomia. Meu irmão, rei não come porcaria, rei come coisa boa. E não foi diferente com Nabucodonosor. Ele comia, era pernil, era porco assado, era vinho, era frutos do mar. Porém, para os israelitas naquela época, para o povo judeu, alguns desses alimentos os tornariam imundo devido à sua cultura e à sua crença naquela época. E Daniel, a palavra vai nos dizer que era um camarada que orava 3 vezes ao dia. A palavra não especifica bem se era de manhã, de tarde ou de noite. Mas quando nós entendemos que ora 3 vezes ao dia, nós entendemos que é de manhã, ao acordar para agradecer, à tarde, ali na hora da refeição, e à noite, antes de dormir, para agradecer também. Entende-se isso. Então Deus já achava graça em Daniel. E Daniel, quando ele tem aquela mensagem do Aspenaz, quando tem aquela informação, olha, vocês vão estar indo agora para o palácio, tá bom? Vocês vão ser treinados para daqui a 3 anos vocês servirem o rei. Só que vocês vão aprender tudo sobre os caldeus, tudo sobre o Ur, para poder tratar o rei com excelência. Mas fiquem tranquilos, vocês vão ser bem assessorados e vocês vão comer o banquete do rei. E Daniel temeu, porque Daniel era fiel. Daniel era fiel e temente a Deus. Daniel então ele chega para Aspenaz e diz: Aspenaz, se o senhor me permite, eu queria lhe fazer um pedido, não só para mim, mas também para os meus amigos, para Ananias, para Misael e Azarias, que viemos junto, e esse alimento, devido à nossa crença, ele pode nos corromper, ele pode nos deixar mal com o nosso Deus. Então, nós não temos o costume de comer carne de porco e alguns frutos do mar. Isso nos ofende, nos magoa e nos deixa, e nosso Deus fica triste conosco. E Aspenaz falou: mas Daniel, isso foi uma ordem do rei, eu não tenho como revogar isso. E Daniel tem uma brilhante ideia. Lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia? Então, quando você é compromissado com Deus, Deus também é compromissado com você. Deus, ele acha graça no coração de Aspenaz, daquele eunuco, para fazer ouvir Daniel. Porque Daniel, ele tem uma ideia. Seu Aspenaz, vamos fazer o seguinte: dentro de 10 dias, você nos permite nos alimentar apenas de vegetais, legumes e água para beber. Nós não vamos comer do banquete do rei. E dentro desses 10 dias, o senhor faz uma comparação conosco e com os outros jovens que aqui estão. Se porventura nós não estivermos de bom agrado, com boa fisionomia para o senhor seja o nosso juiz. E o senhor trata a gente como quiser. Mas, meu irmão, Deus estava nesse negócio. Deus estava nesse projeto. E ali Aspenaz, ele concorda com aquilo. Com medo, mas ele concorda. 10 dias não vai fazer muita diferença. Tudo bem, trato feito, vamos fazer isso aí. Dentro desses 10 dias, eu vou dar uma ordem aqui para os meus empregados e vocês vão comer apenas vegetais, legumes e água para beber. E se vocês não ficarem de bom grado, nós vamos mudar, tá? Vocês vão voltar a comer o banquete do rei. Porque senão, se o rei vai entrar aqui, vai ver vocês franzininho, fraquinho, olha o problema que vocês vão me arrumar. O rei vai me matar. Não, pode ficar tranquilo, seu Aspenaz. Dentro desses 10 dias, se não der certo, o senhor pode aqui ser o nosso juiz, o senhor faça como o senhor quiser. E é passado aqueles 10 dias, meus irmãos. E quando passa aqueles 10 dias, o Aspenaz vem fazer a revista. Ver o que está acontecendo com aqueles jovens. Um
passou 10 dias, deixa eu lá ver se realmente... eu acho que aqueles jovens ficaram magrinhos, devem estar com fome, eu vou dar uma olhada. E quando Aspenaz volta para ver aqueles jovens, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles jovens, eles estão mais, como eu posso dizer, mais encorpados, eles estão mais corados, né? Porque ali eles não se alimentam dos manjares do rei. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Fidelidade. Fidelidade é algo que se conquista com luta. Fidelidade. Daniel foi fiel às suas origens e à sua crença. Daniel não se corrompeu. Daniel era cativo, era escravo junto com seus amigos. Ele poderia muito bem se corromper. Ele poderia muito bem se alimentar dos manjares do rei. Não é verdade? Ele poderia, estava ali, meu irmão. Era carne de porco assado, batata frita, era lagosta. Era tudo que ele não podia. E era gostoso, devia ser gostoso, com certeza, que rei não come porcaria. Era vinho, mas ele não se corrompeu. Às vezes, meu amado irmão, você está dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Aí tem aquela sua amiga, aquela sua colega. Ela sai com todos os boyzinhos, sai com todo mundo, beija todo mundo, pega todo mundo. Ainda fala pra você, vai ficar aí? Não vai pegar fulano não? Não vai sair com ciclano não? Deixa de ser boba. Eu, hein? Olha lá, mó gatinho. Vai lá sair com ele gostou de você. Às vezes você tá lá no teu trabalho. Todo mundo dá volta no patrão. Sai mais cedo. De repente você trabalha com dinheiro, tem um troquinho a mais. Você pega, ninguém tá vendo. Você coloca no bolso. Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Vou fazer também, ninguém tá vendo. Às vezes você pode estar num ambiente totalmente tóxico, num ambiente onde infelizmente o inimigo está ali, ó, só martelando. O capiroto está ali no teu ouvido, faz isso, ninguém tá vendo, pode pegar, sai com todo mundo mesmo, deixa eu falar mal de você, ninguém paga tuas contas, ninguém paga teu salário. Deixa eu falar uma coisa para você, temos que ser que nem Daniel. Eu posso viver num ambiente contaminado. Eu posso estar num ambiente sujo. Eu posso estar num ambiente onde Deus não está presente. Apesar de Deus estar presente em todos os lugares. Mas eu posso estar num ambiente onde Deus não se agrada. Mas o ambiente não está em mim. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar em qualquer tipo de ambiente que não te faz bem. Mas o ambiente não está em você. E mais à frente nós vamos ver que quando o rei faz a revista àqueles jovens e vê que aqueles jovens eles são mais doutos 10 vezes mais do que os outros. Olha só que maravilha. Agora voltando para a pregação, isso aqui foi só a introdução. Ô glória, só a introdução para a gente chegar aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Meus amados irmãos, a história se passa. Daniel mais pra frente vai revelar o sonho do Nabucodonosor, que nem ele lembrava. E Nabucodonosor dá um cargo de liderança para Daniel como governador. E Daniel agora ele começa a ser responsável para visitar as províncias. Glória a Deus. Para visitar as províncias e ver o que está acontecendo. E trazer relatório para o rei Nabucodonosor. Porque Daniel agora ele era um governador. E Daniel pede, Nabucodonosor, já que agora eu sou governador, né, eu vou fazer esse trabalho. Tem como o senhor também nomear os meus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, para fazer com o serviço do palácio? Porque de repente vai que o senhor precisa de mim, porque Daniel era assim com o rei. Daniel, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era braço direito do rei. Mas como Daniel agora estava sempre viajando, não estaria como estar com o rei. Então ele pede ao rei para esses 3 ficarem no seu lugar. E assim o rei aceita. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego agora servindo de frente a frente na sala do antetrono do rei Nabucodonosor. E a palavra vai dizer que esse mesmo rei Nabucodonosor, esse camarada tirano, um rei bastante mimado, se você for ver a história e procurar estudar sobre ele, era bastante mimado. Mas o cara ele era top, o cara ele era onde botava a mão ele conquistava, então ele tava podendo naquela época, né? Porque Deus permitiu, lógico. E nós vamos ver que Nabucodonosor tem uma brilhante ideia de construir uma estátua de ouro, meus irmãos. E essa estátua ela tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele faz ali essa estátua no meio da praça. E ele manda chamar os presidentes, os prefeitos, os governadores das suas províncias, todos os seus súditos, para poder ver essa estátua, porque ele não queria apenas
fazer a estátua. Não, ele queria mostrar aquela grandeza que ele fez. Ele queria mostrar para todos que estavam ali no Oriente que ele era o Nabucodonosor, que ele era o cara, que ele dominava, que ele era o bam bam bam, e quem não obedecesse, meu irmão, faca na caveira, passava o cerol. Ele era o bam bam bam, e ele queria mostrar para todo mundo isso, e todo mundo tinha que obedecer. Então ele pede para que o arauto anuncie na praça em alto tom, em alta voz, para que todos soubessem o decreto do rei. Olha só que interessante. O que eram os arautos? Arautos, na história antiga, nós vamos ver que esses arautos eram pessoas que, doutas, cultas, né? Porque antigamente nem todos tinham acesso à cultura, nem todos tinham acesso à informação. Muitos não sabiam ler, ou eram escravos, ou eles eram pessoas do campo. Então eles não tinham, assim, vamos dizer, entendimento do que estava acontecendo. Sabiam até conta, mas não sabiam ler e nem escrever. Então existiam esses arautos. Para que existiam esses arautos? Para que todos soubessem do decreto do rei. Então o arauto ia até a praça pública. Desculpe. O arauto iria até a praça pública, colocava um banquinho, subia nesse banquinho e começava a falar em alta voz para todos poderem ouvir o decreto do rei, né, as novas leis e assim por diante, para que todos não fossem pegos de surpresa. Todos iriam saber o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor vai dizer, eu fechei aqui, eita Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que os arautos começam a gritar, dizendo que ao toque do pandeiro, da gaita, que todos teriam que se curvar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor, aquela estátua de ouro. Todos deveriam fazer isso. E aquele que não fizesse seria lançado na fornalha de fogo. Olha só. E todos ali então ficaram empolvorosos, aguardando quando que seria dado esse tal toque. Qualquer tipo de música que acontecesse naquela cidade, naquele pátio, todos teriam que se ajoelhar, se prostrar e adorar a estátua de ouro. E nós sabemos muito bem que uma coisa que Deus abomina e que Deus não suporta é idolatria. Olha só, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando houvesse qualquer tipo de toque, qualquer tipo de música, todos teriam que ajoelhar e adorar. E todos estavam ali. Ele mandou chamar a cidade toda, o Oriente todo, todos os seus subordinados teriam que estar presentes ali para a inauguração daquela estátua. E nessa galera também tinha aqueles três camaradas, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles também estavam ali. E a palavra vai dizer que houve o toque. E quando houve o toque, todos se ajoelharam e começaram a adorar aquele Deus de ouro que foi feito por Nabucodonosor. Todos, exceto Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que é interessante? Que o próprio rei Nabucodonosor nem tinha percebido que aqueles três homens não tinham se ajoelhado, porque tinha muita gente. O rei Nabucodonosor nem tinha percebido que eles não tinham se ajoelhado. Mas sempre tem um caguete, né? Sempre tem um fofoqueiro. Sempre tem um fofoqueiro que chegou perto do rei Nabucodonosor e falou: o rei, ó, aqueles camaradas lá, aqueles israelitas, aqueles judeus, que o senhor colocou dentro do seu palácio, deu moradia, deu comida, deu roupa pra eles, e roupa boa, rei, que eu vi, hein? Roupas boas. Eles não se ajoelharam não, olha lá. Eles não se ajoelharam, rei. Eles estão afrontando o senhor. Será que eles não sabem que o senhor é o Nabucodonosor? O rei todo-poderoso que domina, que manda matar, que conquista? Eles não se ajoelharam, rei. Tem alguma coisa errada aí. O rei Nabucodonosor, então, ele presta atenção no que está acontecendo. Ele realmente vê que aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se ajoelharam. E ele vai até ele e pergunta para eles: por que eles não se ajoelharam? Por que vocês não se ajoelharam? Todos se ajoelharam. E olha que o rei gostava deles, hein? O rei gostava deles. O rei gostava daqueles jovens, porque eles serviam o rei, estavam na antessala do rei. Mas ele lançou um decreto. E esse decreto diz que todos aqueles que não se ajoelharam ao som da trombeta, da gaita, seriam lançados na fornalha.
E o rei não podia voltar atrás do seu decreto, meus irmãos. Aleluia, não podia. O decreto, uma vez formalizado, tem que ser cumprido. E agora o rei ali começa a conversar com aqueles jovens e pergunta para eles: por que vocês não se ajoelharam? Vocês não sabem que aquele que não se ajoelhar serão lançados na fornalha de fogo? Por que vocês fizeram isso? E aqueles jovens vão dizer: rei, quanto a isso, nós não precisamos te informar. Nós não precisamos te dizer por que nós não vamos nos ajoelhar. Não precisamos te dizer isso. Simplesmente, se Deus quiser, Ele irá nos livrar. Mas olha bem o que eles falam: se Deus quiser. Deus poderia não querer livrar eles, mas eles sabiam a qual Deus eles estavam lidando. Eles sabiam que era um Deus todo-poderoso. Eles já tinham visto ali o que que Deus tinha feito na vida de Daniel e pela vida deles. Eles sabiam que Deus estava com eles. Mas tudo por quê? Fidelidade. Às vezes, o fogo, ele não vem para a morte. Às vezes, o fogo, ele vem para nos promover. E o rei ali, então, ele não vendo outra alternativa, já tinha lançado o decreto, ele não poderia voltar atrás da sua palavra, e todos estavam ali, vendo o que o rei vai fazer agora. Aqueles camaradas não ajoelharam, e agora, a gente sabe que ele é amigo a gente sabe que ele serve o rei tem um carinho especial por ele, entre aspas, né? Não era um carinho especial, porque ele servia o rei, mas não tinha nada fora isso não. Mas o rei gostava deles. E agora? O que o rei manda fazer? O rei pega os soldados mais fortes que tinham naquela época. Os mais fortes, não eram qualquer tipo de soldado, eram os mais fortes. E mandam dar uma ordem para amarrar aqueles homens, Sedraque, Mesaque, Abednego, e jogar na fornalha. E eles são amarrados com as suas próprias vestes. Olha só a humilhação. É uma forma de humilhar eles, porque eles são amarrados com a sua própria veste. E a palavra vai nos dizer que aqueles soldados, os mais fortes, a palavra não diz quantos soldados eram, porém eram 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abednego. Vamos supor que fossem 2 soldados para cada rapaz. Vamos botar umas meia dúzia de soldados, levando aqueles homens para a fornalha. E o rei ainda manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha já estava ardendo já, meu irmão. Já estava bastante quente. E ele pede para acender aquela fornalha 7 vezes mais. E a palavra vai nos dizer que quando aqueles homens, antes de serem jogados na fornalha, aqueles 6 soldados, vamos botar aí que fossem esses 6 soldados, a palavra não diz a quantidade, mas vamos aqui intervir que seria meia dúzia. Aqueles 6 soldados, eles são lambidos por fogo automaticamente, antes de jogarem os rapazes. Olha só, meu irmão. Eles estavam levando Sedraque, Mesaque e Abednego para serem jogados na fornalha. E aqueles homens, eles são fulminados pelo fogo da fornalha. Aleluia, Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Não importa o tamanho da luta que você está passando. Não importa. O fogo de Deus, aleluia, sempre vai estar disposto a te proteger. O fogo de Deus, às vezes, ele não vem para te matar. Pelo contrário, o fogo, ele vem para te promover. Você vai entender porque eu estou falando isso. E aqueles homens são arremessados na fornalha. E quando aqueles homens eles são arremessados na fornalha, eles caem ao chão da fornalha. E fica todo mundo olhando para dentro da fornalha. Virou um espetáculo, virou um show ali em céu aberto, né? Para todo mundo ver. Porque aquele que afrontasse o rei, aquele que desobedecesse a ordem do rei, teria que ser tomado como exemplo. E o exemplo era ser jogado na fornalha. E todos queriam ver. Todos queriam ver a pele de Sedraque, Mesaque e Abednego se descolando do seu corpo. Todos queriam ver a pele deles se derretendo. Todos queriam ver. Mas sabe o que era mais interessante, meus amados irmãos? Que quando aqueles homens não se ajoelharam, é o que me chama a atenção. Porque aqueles homens que estavam ali, antes de serem jogados na fornalha, lembram que eles vieram cativo? Então quem estava na praça com eles, tinha muitos israelitas ali também, muitos hebreus, que se ajoelharam.
Mas quando eles ouviram o toque da corneta, eu fico imaginando aqui o Diácono Jack, missionária Tami, aos demais irmãos que aqui estão, Pastor Coelho, eu fico imaginando Cedraque, Mesaque e Abednego olhando um pro lado, um pro outro aqui assim, e vendo aquele povo ali tudo se ajoelhando, com medo de morrer. E todos eles sabiam que Deus abomina a idolatria, mas eles se ajoelharam, porque ninguém queria morrer. Mas Cedraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. Eu fico imaginando aqui aquelas pessoas falando: ei, vocês estão malucos? Vocês vão morrer. Se ajoelha aí, cara. Se ajoelha, vocês estão doidos. O rei vai jogar vocês na fornalha. Vocês não estão regulando bem da cabeça, não. Se ajoelha. Ninguém vai ver. Deus vai entender, se ajoelha. É simples, faz que nem a gente, ó. Isso não está na Bíblia, não, tá bom? Isso é o pastor do amor falando. Eu fico imaginando, sinceramente, meu irmão, eu acredito que isso deve ter acontecido. Ei, se ajoelha aí, cara. Faz que nem a gente, ó. A gente se ajoelhou, mas a gente não tá adorando aqui a estátua de ouro, não, de Nabucodonosor. A gente se ajoelhou e estamos aqui conversando com Deus. É só se ajoelhar, só fingir. Deus vai entender, cara. Fica tranquilo. Deus é amor, Ele vai entender. É só fingir. Se ajoelha, vocês vão morrer. Eu fico imaginando Cedraque, Mesaque e Abednego olhando aqui assim. Aí Cedraque, cara, eu não vou me ajoelhar, não. Abednego, eu tô contigo, Cedraque. Eu também não vou me ajoelhar. Abednego, e aí, cara? Eu também não vou me ajoelhar, cara. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou. Morrer pra mim é lucro. Se eu morrer aqui, eu sei pra onde eu vou. Aleluia. Amém, amém. Eu sei pra onde eu vou, eu tenho certeza pra onde eu vou. Eu não posso adorar outro Deus. Isso é abominável pro Senhor. Eu não vou fazer isso. Cedraque, tô contigo. Abednego, também tô contigo. Oh, aleluia. E aí, Mesaque? Tô com vocês, cara. O que vocês fizeram, eu tô junto. Nasci pelado mesmo, pra mim aqui é lucro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Ai, aqueles homens ali, os cativos, vocês são doidos. Vocês vão morrer. É só fingir, cara, ninguém tá vendo. Mas eles sabiam, eles não podiam ajoelhar. Eles não podiam ajoelhar. Sabe por que eles não podiam ajoelhar? Olha a revelação aqui da palavra. Sabe por que eles não podiam ajoelhar? Porque se eles se ajoelhassem, meus irmãos, se Cedraque, Mesaque e Abednego se ajoelhassem, aleluia, se eles se ajoelhassem e mais pra frente eles fossem falar algo de Deus, meu irmão, ia levantar alguém e falar: tu quer pregar pra mim, meu camarada? Tu tá de brincadeira? Tu também se ajoelhou pra estátua de ouro, rapaz? Eu vi, Mesaque, eu vi, Abednego, eu vi. Você se ajoelhou. Você se ajoelhou e adorou a estátua lá de ouro, lá de Nabucodonosor. Então não vem pregar pra mim, não. Não vem querer me repreender, não. Eles sabiam que não poderiam fazer isso. Por esse motivo, eles não se ajoelharam. Eles não se compactuaram. Eles não fizeram parte do banquete do maná do rei. Se permaneceram fiel. Aleluia. E quando nós somos fiel a Deus, Ele move os céus e a terra pelas nossas vidas. E aqueles homens ali foram jogados na fornalha 7 vezes mais quente. Oh, Jesus. E a palavra vai dizer, meu irmão, que quando aqueles homens são jogados na fornalha, oh, aleluia, aquele espetáculo, todo mundo olhando para a fornalha, porque todo mundo queria ver a desgraça, não é verdade? Todo mundo quer ver desgraça, meu irmão. Todo mundo quer ver eles gritando, chorando. Ah, me socorre. Mas eles estavam com Deus. Eu acredito no meu coração que eles já estavam ali se despedindo um do outro, dizendo: Mesaque, Cedraque, a gente de repente vai passar um pegado aqui, rapaz. Mas daqui a pouco a gente se encontra lá na glória. Aleluia. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar na glória lá, rapaz, nos céus, andando nas nuvens, oh, adorando o nosso Deus. Daqui a pouco, não vai demorar não. Eu acredito que eles devem ter se despedido por ali. A palavra não diz, mas eu acredito. Meu irmão. E foi isso que aconteceu, meus queridos. A palavra vai dizer que quando aqueles homens estão lá naquele fogo, e Nabucodonosor, ao olhar para aquela cena,
e ele vê algo diferente. Oh, aleluia, deixa eu procurar aqui. Oh, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Oh, Jesus, só um instante, deixa eu pegar aqui na palavra. Aleluia, Jesus. Então estes homens, lá no versículo 21, então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da... Olha só, eles caíram amarrados. Eles estavam amarrados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo, porque ele não entende. Eles chamam dos seus. Não lançamos 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei, lançamos 3 homens lá. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha só, meu irmão, olha que maravilha. Nabucodonosor, ele era ateu, ele era poliglota, ele nem conhecia Deus, conhecia porque às vezes Daniel falava do Deus Todo-Poderoso para ele, mas ele não tinha intimidade nenhuma. Mas ele reconhece, ao ver o 4º homem da fornalha, que era alguém diferenciado, era um ser espiritual, e ele compara com o próprio Filho de Deus. Ou seja, Nabucodonosor teve uma revelação de Jesus Cristo sem querer. Olha que maravilha. Ele vê Jesus Cristo naquela fornalha. Oh, aleluia. Meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles estavam passeando na fornalha. Olha só. Eu quero que vocês entendam a diferença aqui de passear e de andar. Quando você anda, né? Você tá, de repente, chegou do seu trabalho, você está andando para sua casa. Você não está feliz, você não está alegre, tá andando para tua casa. Quando você acorda cedo e você está indo para tua faculdade, ou para sua escola, ou para o seu trabalho, você não passeia, você está andando para ir para o seu trabalho. Você não está muito alegre. Mas passear é diferente. Quer ver a diferença? Passear, meu irmão, é quando você está passeando com a sua família. Passear é quando você está no shopping, gastando dinheiro, comendo pizza, no parque. Passear é diferente. Passear, você é andar com alegria. E era o que estava acontecendo aqui nesse momento. E quando o Nabucodonosor olha para aquela cena e vê aqueles meninos passeando e com um anjo, eu fico imaginando aqueles meninos ali de mãos dadas ali, rodando uma espécie de cirandinha com o mestre. É que nós temos uma teofania, o próprio Jesus Cristo aparecendo para eles. Imagine a alegria daqueles homens, meus irmãos, passeando com Jesus Cristo na fornalha. O fogo não vem para te matar. O fogo, ele vem para te promover. E Nabucodonosor fica estranho, ele tem uma sensação estranha no seu coração, porque ele não consegue imaginar o que está acontecendo. Porque se os soldados que nem chegaram perto da fornalha foram consumidos pelo fogo, como agora aqueles homens que foram jogados, amarrados, atados, agora estão soltos e passeando. Oh, maravilha! Como isso? Aleluia! Olha que legal, olha que coisa bacana, que interessante, meus irmãos. Sabe aqueles dias que tudo dá errado? Você acorda, até parece normal, né, o dia, mas no meio do dia, algo aconteceu que você perdeu o controle. E você desmoronou. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor sustenta a todos que caem. Eita glória! A todos que caem. E levanta todos aqueles que estão abatidos. Olha isso, meu irmão. O dia que você cair, lembre-se disso aqui, ó. O dia que você cair, lembre-se que Deus, ele não deixará você caído, desde que você permita ser levantado por Jesus. Então, meu amado, quando o dia for difícil, aceite a ajuda de Jesus. Ele irá estender suas mãos poderosas. Ele irá te levantar. Ele vai te dar um abraço tão gostoso, meu querido, que você vai se sentir feliz. Nos dias difíceis, lembre de Jesus Cristo. Está disposto a te levantar. Glórias a Deus.
E a palavra vai dizer, meus irmãos, que aqueles homens estão ali passeando com Jesus. Nabucodonosor vai até eles, não entende, fica olhando e dá uma ordem: Sedraque, Mesaque e Abednego, venham até a mim, venham até a mim. Porque ele não entende, meus irmãos, era para aqueles homens estarem mortos. E a palavra vai dizer que aqueles homens, eles saem da fornalha e não tem nenhuma faísca, nada, fumaça, nem cheiro de fumaça eles tinham, meus irmãos. Às vezes, quando nós estamos fazendo comida na nossa casa, né, tem uma fritura, a gente fica com aquele cheiro de fumaça na roupa, ou no cabelo. Mas não, meus irmãos, aqueles homens não tinham nem cheiro de fumaça. Oh, aleluia. Aqueles homens estavam com o cheiro do Espírito de Deus. Aleluia, coisa maravilhosa. Olha o que a palavra vai dizer. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado por eles. Aleluia, oh glórias, oh Jesus. E olha só que maravilha. Lembra que eu estou falando o tempo todo que o fogo não é para sua morte, e sim para te promover? Olha o que o Nabucodonosor ele vai fazer aqui, meus irmãos, para essas pessoas, para esses meninos. Por mim, pois, é feito um decreto. Lembra que ele tinha feito um decreto que quem não ajoelhasse ao som de qualquer música para adorar a estátua de ouro? Ele refaz um outro decreto, subjugando este que ele fez. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar com este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus. Você conseguiu entender e compreender isso aqui, meus irmãos? Aquele que te persegue, aquele que está dizendo que você não vai conseguir, aquele que quer te ver derrotado, aquele que quer te jogar na fornalha, ele vai ter que reconhecer que existe um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. Aleluia. Oh, meu amado irmão, o fogo não veio para te matar, o fogo veio para te promover. Aqueles homens ali que não se ajoelharam, que não coparticiparam do banquete do rei, eles tiveram a prova que Deus era com eles, e aquilo que era para ser morte virou promoção. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar esta noite sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está, a cada família representada, que você e a sua casa ainda irão ter as benesses do Senhor ainda neste ano. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Que Deus possa abençoar os meus amados irmãos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui no culto, que participaram e compartilharam com essa palavra poderosa. Que essa palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, pelo contrário, que ela possa se fincar em nossos corações e possa produzir frutos. Eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês possam ser um agente de milagre, um agente abençoador. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar. Está terminado. Em nome de Jesus, vamos só fazer uma oração. Vou pedir para que vocês venham aqui para frente neste momento, para nós fazermos uma oração final e agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez podermos estar falando sobre a sua palavra, o seu grande amor e das suas maravilhas em nossas vidas. Amém? Amantíssimo Deus, Pai amado, Deus da glória, eu quero te agradecer, Pai amado, porque foi pregada a sua palavra, palavra genuína, Pai amado, palavra que salva, palavra que cura e que liberta. Te peço agora, Senhor, uma unção dobrada na vida de cada um. Como eu sempre peço, Pai, deposita uma gotinha do teu sangue em nossas vidas, para que nós nunca venhamos nos desviar, Pai amado, da sua palavra, que nós possamos sempre focar no alvo, que é Cristo Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão acompanhando, Pai amado, pela live. Seja com eles, Pai amado. Oh, Pai querido Deus Santo,
Coloque um anjo, Pai amado, na porta da entrada, Pai amado, dos lares dele, Pai amado, para que nada que não provenha de Ti, possa adentrar em seus lares. Que os lares dos meus amados irmãos, Pai amado, possam ser verdadeiramente uma extensão do céu. Que a Sua presença possa continuar conosco, Pai, porque somos, Pai amado, totalmente dependentes de Ti. E não existe outro Deus maior que o Senhor, Pai. Eu sou grato, Senhor, pela minha vida. Amém, Eu sou amém. grato por tudo que Você tem feito, Pai amado, no meu viver, no meu caminhar, Senhor. Eu sei que eu não sou digno, eu não sou merecedor das bênçãos que Você tem feito na minha vida, Pai. Mas eu reconheço o Seu grande amor por mim, Senhor. E por tudo, Amém, Pai amado, amém. que eu tento fazer, por tudo, Pai amado, que eu tento me propusar, Pai amado, de fazer para o Senhor, mesmo assim eu tenho que me considerar como um servo inútil. Porque nada do que eu fizer vai pagar o que o Senhor fez por mim lá na cruz. Obrigado, Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai amado, pelos nossos pecados, pelas palavras torpes, pelas nossas indiferenças, pelo nosso egoísmo. Te pedimos perdão, Senhor, e que o Senhor possa nos agraciar com a Sua graça todos os dias, que é um favor imerecido. Te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, que Você tem feito em nossas vidas. Quero te pedir perdão, Pai amado, por ser cristão, se em algum momento alguém que está aqui se sentiu ofendido, magoado por algum cristão, porque não reconheceu o Seu amor. Cristão é ser imitador de Cristo. Jesus Cristo nunca fez distinção de pessoas. Jesus Cristo nunca apontou o erro de ninguém. Pelo contrário, Ele sempre acolheu com amor, Senhor. Que isso possa, Pai amado, ficar entronizado em nossos corações. Que nós não viemos fazer diferenças, distinções de pessoas, independente de quais sejam. Pessoas não foram feitas para ser magoadas, pessoas foram feitas para ser amadas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por poder compartilhar, Pai amado, e ser usado como instrumento por Ti para compartilhar a Sua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Iremos nos despedir agora, não da Sua presença, Pai amado, mas iremos nos despedir para os nossos lares, para os nossos afazeres, mas que a Sua presença continue conosco todos os dias da nossa vida, até quando chegar a hora de o Senhor vir nos buscar para morar contigo. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. E todos aqueles que concordam e compartilham essa mesma fé, diga amém. 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 Amém, amém. Que Deus possa amém. abençoar a vida de cada um, irmão. Está terminado em nome de Jesus.